Você que tem Bíblia, abra aí no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. A gente vai estar lendo a partir do verso de número 10. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 10. Tema forte que o Senhor colocou no meu coração. Estava meditando acerca de uma palavra algum tempo atrás, e Deus me deu essa mensagem, Naamã. Muitos já ouviram, mas hoje Deus tem coisa nova para você. O tema que o Senhor falou no meu coração é orgulho. Tem alguém orgulhoso aí? Glória a Deus. O orgulho é um dos males desse século. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então, diz o seguinte. 2 Reis, capítulo 5, verso 10, vai dizer: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Aleluias. Sente-se essa noite, glorificando a Deus. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Naamã, ele era um homem muito poderoso. Além disso, a Bíblia vai dizer que Naamã, ele era um varão valoroso. Ele era um homem muito importante, porque ele era chefe do exército do rei da Síria. Porém, a Bíblia vai dizer que ele era um varão valoroso, porém leproso. Havia uma enfermidade em Naamã. E a lepra naquele tempo era uma doença da pele que era muito comum. Porém, poucos conseguiam se curar dessa enfermidade. A gente vai ver em muitas passagens no Novo Testamento Jesus curando leprosos. E a gente vai entender que essa doença, ela era aquele tipo de doença que você não podia ser visto, assim como nós estamos aqui agora, reunidos. Quem tinha essa doença tinha que ficar afastado, tinha que ficar isolado. Alguns estudiosos vão dizer que existia naquele tempo um leprosário, onde ficavam os enfermos, os leprosos, e eles tinham que ficar ali. Louvado seja Deus. E Naamã, ele estava com essa enfermidade. Ele era chefe do exército do rei da Síria, era um homem importante, porém ele estava acometido dessa enfermidade. E a Bíblia vai nos relatar que trouxeram cativa uma menina. Não sabemos ao certo se era uma jovem ou se era apenas uma criança. A Bíblia diz que era uma menina. A gente pode entender que era uma moça pequena, que não era uma mulher formada ainda. Mas a Bíblia vai dizer que essa moça, ela vai dizer o seguinte: quem dera que o meu Senhor encontrasse com um profeta ali em Israel, porque ele poderia curá-lo. E Naamã fica sabendo. Eu não vou me atentar muito a isso, porque eu quero usar esse texto aqui como um texto base. Porque a gente já ouviu, conhecemos a história, sabemos quem foi Naamã, o homem que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Então não precisa aprofundar muito aqui, apenas um texto base para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E Naamã fica sabendo daquilo, e ele envia um recado ao rei da Síria, que envia uma notificação até o rei de Israel, aonde ele vai se desesperar. Por quê? Porque o rei da Síria disse o seguinte: olha, eu estou enviando meu servo Naamã, receba ele aí, ele precisa ser curado, ele precisa ser sarado desta enfermidade. Só que o rei se desesperou. Vai dizer a Bíblia que ele rasga as suas vestes, porque ele dizia consigo mesmo assim: quem sou eu para curar alguém? Por acaso serei eu Deus para dar vida ou tirar a vida? E a Bíblia vai dizer que ele rasga as suas vestes, ele se desespera. Por que ele se desespera? Porque quem não tem o temor do Senhor, todas as vezes que você é solicitado para fazer algo, você vai se desesperar.
Você já viu alguém ficar tranquilo quando está indo expulsar um demônio e às vezes nem jejuou, nem se preparou? Não fica. Aquela pessoa fica totalmente apavorada porque sabe que não está com a presença de Deus. Ele sabe que ele pode ser envergonhado. E assim ficou o rei. Será que o rei da Síria por acaso está me enviando essa carta para me provocar? Ele não entendia. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu ficou sabendo disso e disse assim: por que o Senhor se indignou? Por que rasgaste a sua veste? Envia Naamã até mim e eu vou mostrar que ainda há profeta na terra. Isso é quem tem a presença de Deus. Repare nas duas situações. O rei se desespera, rasga suas vestes, totalmente despreparado, equivocado, porque não estava com a presença de Deus. Ele não tinha a unção de Deus. Aí vem um profeta, cheio da unção, cheio do poder de Deus: envia a mim. Envia para mim, não precisa se desesperar não. Você pode não ter a unção, mas eu tenho. Eu tenho a presença de Deus. E eu vou provar que ainda existe profeta na terra. Louvado seja Deus. E assim vai. Agora um detalhe interessante, ainda voltando atrás aquela menina que indicou o profeta ao seu senhor, a gente vai ver algo muito interessante. Ela veio cativa. Ela estava a serviço à esposa de Naamã. A esposa de Naamã era quem ditava as regras ali. Ela vivia ali cativa. E aí a gente vai entender o quê? Porque uma pessoa que ela está cativa, certamente ela viu o seu senhor ali com aquela enfermidade, ela poderia simplesmente olhar para Naamã ali e falar: tomara que morra, porque ele me trouxe cativa, ele me aprisionou aqui, e eu estou a serviço de sua esposa. Mas havia algo no coração daquela menina, que era a humildade. Ela tinha humildade dentro do seu coração. E ela olhou o seu senhor naquela situação, e mesmo ali cativa, ela ainda indicou a receita de onde ele iria ser curado. Louvado seja Deus. Por mais que nós façamos algo errado, Deus sempre vai levantar alguém humilde para levantar as mãos e nos indicar o caminho. Por mais trabalhoso que a gente seja, por mais pecados que a gente cometa, Deus sempre vai se levantar e sempre vai nos dar a solução. Ele sempre vai levantar alguém com humildade no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, eu creio que ele vai no meio do caminho, ele pega ali algumas pratas, alguns ouros ali, vai, segue o seu caminho em direção à casa do profeta Eliseu. E ele para ali o seu carro na frente da casa do profeta. Só que é interessante, porque a Bíblia vai dizer que Eliseu ele não vai ao encontro de Naamã. Ele vinha seu servo Geazi para ir falar com ele o seguinte: olha, o meu senhor mandou que o senhor vá até o rio Jordão e lá o senhor desça 7 vezes. Eu creio que no meio da trajetória de Naamã, ele veio pensando assim: mas eu sou um servo, eu sou comandante, sou chefe do exército do rei da Síria, certamente ele vai estar me esperando lá com um banquete, com um abraço. Ele pensava isso, porque ele estava pensando na sua posição, que ele era o tal, que ele era poderoso. Mas quando ele chegou lá, foi totalmente diferente a recepção. Nem o profeta foi receber ele lá. E Eliseu era profeta íntimo de Deus. Quem foi Eliseu? Foi aquele que pediu a porção dobrada a Elias. E quem foi Elias? Na minha opinião, foi um dos maiores profetas, que mais intimidade teve com o Senhor, na minha opinião. Foi aquele que não sentiu o gosto da morte. Foi arrebatado. Era um profeta que tinha intimidade. E Eliseu pediu a porção dobrada. Então era um homem temente. Era servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando Naamã ele escuta aquilo, ele vai embora muito indignado. Por quê? Orgulho. O orgulho estava no coração de Naamã. E quando o orgulho ele entra no nosso coração, as coisas começam a dar errado na nossa vida. Não importa a posição social que eu possa estar. Não importa se eu sou alguém maior do que o meu irmão, se eu estou num cargo maior, eu vou continuar sendo pó e cinza. Nós não podemos deixar o orgulho domar o nosso coração. Nós devemos entender que nós somos servos de Deus e que nós precisamos nos colocar à disposição para aquilo que o Senhor mandar a gente fazer. Glória a Jesus. E ele vai indignado.
Porque ele até vai comentar, existem rios melhores? Existem rios mais formosos? Por que eu terei de descer um rio? Alguns estudiosos vão dizer que o Rio Jordão era um rio barrento, sujo. E aí ele vai dizer, tem rios melhores que eu possa estar mergulhando. E ele me manda descer nesse rio. Só que aí o Senhor, mais uma vez, vai falar com Naamã. E dessa vez ele vai usar um servo dele. E diz a Bíblia que o servo vai dizer o seguinte: meu Senhor, se ele te pedisse para fazer uma coisa grandiosa, o Senhor porventura não faria? Então por que não descer? Então por que não se humilhar? O que Deus estava pedindo para Naamã fazer era uma coisa simples. Mas o orgulho já estava tão grande dentro do coração dele, que ele não queria. Ele queria ser tratado como um homem de patamar elevado, por ele ser um comandante, por ele ser um braço direito ali do rei da Síria. Ele queria ser tratado com honrarias. Mas quando Deus quer nos moldar, Ele vai fazer a gente descer. Quando Deus quer ver a gente aquebrantado, Ele vai fazer a gente descer. Vai ter que mergulhar 7 vezes. Vai ter que descer. Quando o orgulho bater na porta do nosso coração, o Senhor, opa, desce. Porque sou eu ainda quem tem o controle da tua vida. Não é você que decide o que você faz, não. É o Senhor quem determina o que a gente vai fazer. É Ele quem está conosco, é Ele que determinou. Se Ele falou, faça. Não questione. Ah, porque eu sou evangelista, porque eu sou presbítero. Faça. Não questione. Ah, porque eu sou alguém de status lá fora, todo mundo conhece o meu nome, mas o Senhor ainda é maior do que você. Faça. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que aquilo veio como uma pancada na cabeça de Naamã. Naquele momento, eu creio que ele para examinar aquilo que o seu servo havia falado. E consigo mesmo, eu creio que ele pensa, rapaz, é mesmo. Às vezes o Senhor só quer que a gente se humilhe mais um pouco. Pastor Cário, quando ele prega aqui, ele fala o seguinte, que eu gosto muito quando ele fala, o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra de Jairo? Todos eles tinham uma vida diferente, um era rico, outro era pobre, um era conhecido. O outro, a Bíblia diz que era uma certa mulher, ninguém sabia quem era ela. Mas todos os dois, quando precisou de Jesus, o encontro deles foi nos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jairo veio entre meia multidão ali, se ajoelhou, se prostrou aos pés do Senhor. E a mulher do fluxo de sangue também foi entre meia multidão e tocou na barra das vestes de Jesus. E onde é que estavam as barras das vestes do Senhor Jesus? Era nos pés. Ela se prostrou, ela se humilhou. Então esse é o maior lugar que a gente pode estar. É os pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, o servo de Naamã estava dizendo assim, rapaz, o que ele te pediu é simples, para com esse orgulho bobo, tira esse ar de soberania do seu coração, desce, se humilha. Se ele tivesse falado para você fazer algo maior do que isso, você teria feito, então faça algo simples, tira esse orgulho. E a Bíblia vai dizer que ele desce, e ele mergulha 7 vezes, e na 7ª vez ele já levanta curado. Glória a Jesus. Ele já levanta curado daquela enfermidade. E a Bíblia vai dizer que a sua pele fica como uma pele de uma criança. Porque quando o Senhor ele sara por completo, ele não sara pela metade. Glória a Deus. Talvez, por causa de um orgulho bobo que se levantou no seu coração, a enfermidade que você está possuindo ainda não foi sarada. E o Senhor hoje te convida a descer 7 vezes no Rio Jordão. Ele te convida a mergulhar profundamente, Ele te convida a descer, a se humilhar. Porque enquanto você não aquebrantar o teu coração, nada o Senhor poderá fazer por você. Louvado seja Deus. E talvez eu esteja pregando para pessoas que estejam aqui ou que estão nos assistindo através do canal, que às vezes está com enfermidade que há anos não consegue ser curado. Às vezes está com uma bênção retida que há anos não consegue essa bênção. E o Senhor te convida hoje a esvaziar você de si mesmo, a tirar o ar de soberania de dentro do seu coração, se humilhar a Ele, se entregar a Ele verdadeiramente. Tira esse orgulho do coração, tira esse ar de superioridade de dentro de você.
Nós somos pó e cinza. Quem seríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Por que não lembrar do jovem rico que foi ao encontro do Senhor desejoso pela salvação, mas quando foi confrontado, quando recebeu a resposta de Jesus ali, que Jesus falou para ele: olha, tu conheces os mandamentos, tu és judeu, não matarás, não roubarás, não furtarás. Ele fala: sim, desde a minha mocidade, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens, dá o dinheiro aos pobres e depois você vem e me segue. Para ele aquilo ali era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vai, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, aí depois você me segue. Porque enquanto você continuar com esse orgulho no coração, não dá. Enquanto você continuar achando que você é melhor do que o teu irmão, não dá. Você precisa se humilhar. Você precisa descer no Rio Jordão. Porque Naamã, ele estava com orgulho no coração dele, e talvez se ele tivesse ido embora para casa aquele dia, ele teria perdido a bênção dele. Mas eu creio que houve um momento de reflexão ali, e ele parou para pensar: rapaz, é verdade, algo simples, eu vou fazer. Por mais que ele não tivesse com fé naquele momento, mas ele vai, ele se entrega. Por mais que a fé dele tivesse pouca, mesmo assim ele vai e se entrega. E naquele momento, a enfermidade dele é curada. Porque ele se humilhou, porque ele se entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Infelizmente, no século que a gente vive hoje, vemos muitas pessoas que ainda acham que são a última bolacha do pacote. Pessoas que humilham umas às outras porque é famoso, porque tem nome, porque tem uma condição financeira melhor do que o irmão, porque está em um patamar mais elevado, porque é alguém de nome. Mas hoje o Senhor disse para você: enquanto você não descer desse pedestal, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto você não se humilhar ao Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Pessoas fanáticas, desejosas pela riqueza, querendo vencer a qualquer custo, não se importa se o irmão está sofrendo ali calado, não se importa se o vizinho está passando fome, não se importa, não. O orgulho está no coração dele: eu sou melhor, eu faço do meu jeito, eu faço da forma que eu acho mais certo. E o Senhor está dizendo para você hoje: tira esse orgulho do coração, faça como Naamã, desça. Ah, mas Senhor, é difícil demais. Faça, porque sou eu, o Senhor, que tenho o controle da tua vida. Se eu estou mandando ir, é porque eu garanto a vitória. Se o Senhor está mandando você fazer algo que para você parece impossível, parece difícil, mesmo sendo algo tranquilo, assim como foi de Naamã, faça, porque Ele é quem está mandando e Ele garante a vitória para você. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, se nós quisermos alcançar o maior troféu do crente, que é a coroa da vida. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, se nós quisermos nos encher do Espírito Santo de Deus. Precisamos descer, precisamos nos entregar. Louvado seja Deus. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem guardam em celeiro, mas mesmo assim Deus as sustenta. Por acaso nós não valemos mais do que elas? O Senhor está dizendo: eu estou no controle. Eu garanto você nessa guerra. Eu garanto você na peleja. Não questione, não murmure, não reclame. Vai, faça o que eu mandei você fazer. E eu garanto você nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que é melhor a gente ter pouco com temor do Senhor do que ter muito em viver em perseguição. Não adianta de nada eu ter uma conta recheada e eu viver vazio do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ter a maior riqueza do mundo aí afora, ter dinheiro, ter prosperidade, ter carro do ano, casa do ano, se eu não tenho a presença de Deus, eu sou vazio, eu não sou nada. Agora, quando eu tenho a presença do Espírito Santo, aí eu estou pronto. Aí eu me sinto forte, porque é o Senhor quem me capacita.
e que nós devemos pensar nisso. Devemos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos tirar esse orgulho do nosso coração, porque crente orgulhoso não sobe para o céu, não. Devemos tirar esse orgulho se quisermos entrar no reino de Deus. O que o Senhor falou? Aquele que quiser morar na glória tem que ser como uma criança. Não tem que ter maldade, nem orgulho, tem que ser pura. Tem que estar purificado, tem que estar inocente, porque de forma nenhuma entrará de outra maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje é isso, que o Senhor queria falar aos nossos corações. Ainda, infelizmente, tem muita gente com orgulho no coração. Pleno século 21, com tudo que está acontecendo no mundo, tem muita gente ainda achando que é melhor do que o irmão, do que o vizinho, simplesmente porque tem uma posição social melhor. Mas o Senhor hoje manda nos esvaziar de nós mesmos. O Senhor hoje manda nós tirarmos esse orgulho do nosso coração e descer no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a ficar de pé essa noite.